Deus, nosso Pai, estaremos lendo a Tua Palavra, pregando a Tua Palavra agora, nesse momento. A nossa oração é que o Teu Espírito Santo agora nos use com poder, para a honra e glória do Teu nome. Fala, ó Deus, a Tua santa, boa, agradável, perfeita vontade para a nossa vida. Abençoa todo aquele que estiver ao alcance, ó Deus, desta palavra. Agora, nesse momento, e em todas as outras oportunidades. Ó Deus, nos abençoa. Fala a Tua vontade. Fala, ó Deus. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero falar nessa manhã sobre o Deus dos fracassados. E quero começar essa mensagem. Eu gosto muito disso. Você que é minha ovelha e está acostumado a me ouvir pregar, sabe que eu gosto muito de definir termos, né? Quando eu os uso assim. Então eu quero começar definindo o termo fracasso. Fracasso diz respeito à frustração de quando não se consegue algo. E também vem aquele resultado adverso que nós obtemos diante de alguma situação. Portanto, um fracasso é um acontecimento triste, é um insucesso, é um desastre ou ainda um fiasco. Interessante também é saber que o conceito de fracasso também é ligado à ideia da quebra ou da queda de alguma coisa. Por exemplo, quando você deixa cair um objeto pesado no chão, aquele barulho que ele provoca, aquele som estrondoso, a ideia de fracasso também é ligado a esse momento. Então, o fracasso, no sentido da sua palavra, quer trazer algo que não é bom para a gente, que não é agradável para a gente, que é uma coisa triste. Nós veremos hoje que nem sempre é assim, ou não deve ser assim. Veja só, nos dias de hoje, na nossa sociedade, há um estímulo permanente de competitividade. Nós somos competitivos. E quer no trabalho, na escola, há uma grande competitividade e ao meu entender, até os games de hoje, os chamados videogames hoje, acabam estimulando ainda muito mais essa competitividade, esse senso de competitividade já tão grande na nossa sociedade. E esse estímulo permanente de competitividade induz a que o fracasso seja visto como uma coisa triste, uma coisa ruim, como um estigma, como uma cicatriz. Por exemplo, nós estamos acostumados a ver os vencedores. Os vencedores, aqueles que sempre vencem. O que acontece com eles? Eles são sempre o quê? Elogiados. Há alguns vencedores que são idolatrados, como, por exemplo, os esportistas. Ao passo que os chamados derrotados, as pessoas derrotadas, o que acontece com elas? São mal vistas, são até evitadas. Ninguém vai fazer uma selfie ao lado de um derrotado. Você vai ver pessoas fazendo selfie ao lado dos heróis, dos vencedores, dos passíveis de elogio. As pessoas derrotadas são evitadas e são obrigadas a pagar pelos seus fracassos. Ainda, os psicólogos, eles são da opinião que a família, a escola, os meios de comunicação, eles deveriam ensinar as pessoas a assumirem, presta bem atenção, a assumirem. Isso é um conselho interessante, muito válido que a psicologia dá. Deveríamos ser ensinados pela família, pela escola, pela mídia de um modo geral, a assumirmos as nossas derrotas, a aceitarmos os fracassos sem traumas. Caso contrário, os fracassos
vão prejudicar a capacidade de reação e vão afetar terrivelmente a pessoa. Se você não aprender a lidar com os seus fracassos, com as suas derrotas, isso vai prejudicar a sua capacidade de reação e vai afetar você negativamente. Você vai se tornar uma pessoa tremendamente passiva, parada, sem estímulos, sem poder de reação. E essa rejeição social que se tem ao fracasso vai acabar promovendo um mecanismo de defesa nas pessoas. Qual? Essa rejeição ao fracasso leva as pessoas a não admitirem que falharam e tampouco admitirem as suas limitações pessoais. Veja bem, se você ou você conhece alguém que facilmente admite que falha, que conhece bem e admite as suas limitações pessoais. Você vai concordar comigo que é difícil ser assim pela pressão que a sociedade, que o mundo de hoje exerce sobre a gente. E isso vai levar à falsa crença de que o fato de cometermos erro e de não nos responsabilizarmos por eles vai constituir uma incapacidade humana, uma inaptidão, uma falha, uma deficiência. Isso é errado, isso é uma falsa crença que a sociedade, que o mundo de hoje está tendo e fazendo crescer cada vez mais e mais no meio das pessoas. Perceba, meu amado, que os especialistas consideram o fracasso como uma passagem valiosa para poder avançar na vida. Os erros e os fracassos não devem levar você a se sentir inferior, a se sentir derrotado, a se sentir por baixo, a se sentir estigmatizado, a se sentir cicatrizado, a se sentir um abandonado, um rejeitado pela sociedade. Pelo contrário, os erros e os fracassos devem permitir que você aprenda. Vou repetir para você aprender. Os erros e os fracassos devem permitir que você aprenda. É costume também o sentimento de fracasso ocorrer diante de objetivos que parecem ser inalcançáveis. Você tenta algo, busca algo, trabalha para algo incansavelmente, mas não consegue, não alcança, se tornou inalcançável. E isso vem trazer um sentimento de fracasso muito grande. Olha só, para isso, os psicólogos recomendam, para evitar esse sentimento de fracasso diante de objetivos inalcançáveis, que por acaso você possa ter estipulado para a sua vida, os psicólogos recomendam que sejam estabelecidas algumas metas, alguns objetivos coerentes, realistas. Vai evitar, assim, a frustração. Vai evitar, assim, que você tenha que passar por uma situação de grande estresse na presença das dificuldades. Quantas e quantas vezes você já não deve ter ficado sem sono, sem fome, sem vontade de fazer as coisas por causa de uma situação de estresse gerada por algo que você não conseguiu alcançar, não conseguiu fazer, não conseguiu obter. Também tem outra história. Tornou-se muito comum dizer que um problema é uma oportunidade e que um fracasso é o começo de um triunfo. Você deve ter ouvido isso. Fracasso é o começo de um triunfo. E, de fato, nós ouvimos tanto isso que muitas vezes nós não paramos para atentar, para perceber melhor o seu significado. Nos esquecemos da grande verdade escondida nessas afirmações. Então, para provar isso,
que o fracasso é o começo do seu sucesso, da sua aprovação, do seu triunfo, eu vou contar algumas histórias para você entender e aprender, e vai ser uma fonte de inspiração. O triunfo e um fracasso, na verdade, são passageiros. Mas o que realmente importa, presta bem atenção, o que realmente importa são os processos que passamos. O que importa, triunfo e fracasso são passageiros, e o que importa são as mudanças que essa busca constante de determinados objetivos traz para nós, traz para mim, traz para você. Olha bem, todos nós, eu disse todos nós, somos capazes de crescer no fracasso. Você conhece bem o líder sul-africano Nelson Mandela, falecido há algum tempo atrás. Ele certa vez afirmou o seguinte, abre aspas, não me julgue pelos meus êxitos, julgue-me pelas vezes em que caí e me levantei. Fecha aspas. Nós temos a facilidade de julgarmos as pessoas pelo sucesso delas, pelo que conseguiram, pela fama, pelo que têm. Mas, na verdade, o que vale é o processo. O que realmente importa para nós é o processo pelo qual a gente caiu e levantou, fracassou, mas triunfou. E olha, meu amado, às vezes a diferença entre uma derrota e uma vitória, sabe onde está? Na perseverança. A diferença entre uma derrota e uma vitória está na perseverança. Agora, o problema vem quando algumas derrotas, muitas vezes, nos deixam sem força. Algumas derrotas, muitas vezes, roubam a nossa esperança. Algumas derrotas na nossa vida, e isso é normal, não estou dizendo que você está errado, eu estou querendo que você entenda que derrotas é um processo da vida que acontece e que muitas vezes nos deixam sem força, roubam a nossa esperança e nos fazem desanimar. Por isso, nada melhor do que conhecer essas histórias de fracassos reais e sucessos reais, para lembrar que na vida, presta bem atenção, há uma segunda oportunidade. Na vida sempre há uma segunda oportunidade. A primeira história é uma história que aconteceu no século XIX e as outras duas histórias estão narradas na Bíblia Sagrada. A primeira história que aconteceu no século XIX, você conhece bem, um americano chamado Abraham Lincoln. Pois bem, no meu entender, Abraham Lincoln foi o personagem histórico mais importante dos Estados Unidos. Ele foi presidente americano por 2 vezes. Também foi, na época de Abraham Lincoln, foi ele quem aboliu a escravidão nos Estados Unidos. Um outro fato marcante na história de vida desse presidente foi que ele passou pela Guerra de Secessão, né? O Norte contra o Sul. E essa guerra foi um fato muito importante na história americana, e o resultado final foi a unidade definitiva do território norte-americano. Os Estados Unidos passaram a ser realmente os Estados Unidos como nós conhecemos depois dessa guerra. Pois bem, Lincoln é um grande exemplo de histórias de fracassos que se transformaram em triunfos. Olha a história dele. Lincoln nasceu em uma família muito pobre. Ele teve que trabalhar no campo, na fazenda, desde os 7 anos de idade. Imagine uma criança, ao invés de ir para a escola, ele tendo que trabalhar na lavoura. E por conta disso, o que aconteceu? Ele não pôde ir à escola. Mas acontece que Lincoln estudou de forma autodidata. Ele mesmo estudou e se formou como advogado. A mãe de Lincoln morreu quando ele tinha 9 anos de idade.
E o que chama a atenção na história de Abraham Lincoln é que ele fracassou sucessivamente na sua carreira política. Veja bem, ele não fracassou uma vez, ele não fracassou aqui, outra vez lá, não. Ele colecionou um fracasso atrás do outro em toda a sua carreira política, tendo sido derrotado várias e várias vezes nas eleições. Ele perdeu todas as eleições. Também, quando ele tinha 24 anos, ele faliu os seus negócios e ele passou 17 anos da sua vida, sabe fazendo o quê? Pagando as dívidas que contraiu dos seus negócios. Você acha que está pouco? Você acha que é muito? Tem mais. A noiva de Abraham Lincoln faleceu repentinamente e ele teve um colapso nervoso tremendo. Também pudera. Fracasso atrás de fracasso. Faliu o seu negócio quando jovem, pagando 17 anos de dívidas. A sua noiva faleceu. A pessoa nessa hora vai pensar o quê? Vai desistir da vida. Mas veja bem, ele foi eleito o 16º presidente dos Estados Unidos. Ele ocupou esse cargo de 4 de março de 1861 até ser assassinado em 15 de abril de 1865. A grande vontade de Abraham Lincoln o fez seguir em frente. E ele se tornou uma figura determinante na história dos Estados Unidos e também podemos afirmar na história do mundo. Com certeza, Abraham Lincoln será lembrado como um dos maiores homens da história para sempre. Tanto é que eu tenho certeza que você já ouviu falar alguma vez deste nome. Bem, este é o conceito de fracasso que afeta a nossa sociedade competitiva, a nossa sociedade voraz, a nossa sociedade que não tem misericórdia com ninguém. Principalmente o mundo corporativo, principalmente o mundo acadêmico. Mas, depois disso tudo que eu falei sobre conceito de fracasso, essa história muito interessante e cheia de aprendizado de Abraham Lincoln, sabendo disso, nós agora temos condições de aprender a lição do que Deus faz com os fracassados. É isso que eu quero que você aprenda nessa manhã. A lição do que Deus faz com os fracassados. E sabe, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, uma das coisas que mais me admiram na Bíblia, uma das coisas que mais me chamam a atenção na Bíblia Sagrada, é a sinceridade da palavra de Deus. Nós sabemos que a Bíblia Sagrada é um compêndio, é um livro que conta histórias de muitos homens e mulheres. E nós nos referimos a esses homens e mulheres como heróis e heroínas da Bíblia. Mas quando eu disse que uma das coisas que mais me admira na Bíblia Sagrada é a sinceridade, é porque a Bíblia não esconde a história, não fantasia a história desses heróis, dessas heroínas. Não há subterfúgios para aqueles que nós chamamos de heróis da Bíblia. Eles são apresentados com sua ousadia em crer, eles são apresentados com a sua fé, eles são apresentados com o agir de Deus na sua vida, com milagres muitas vezes, mas também a Bíblia mostra a podridão dos seus pecados. A Bíblia mostra os erros desses heróis. A Bíblia mostra os fracassos desses homens e dessas mulheres. Não há na Bíblia espaço para a idealização de um super-humano. E esta é uma das principais razões pelas quais eu creio na Bíblia. Não porque ela descreve
o sucesso desses homens e mulheres, desses heróis, dessas heroínas que nos inspiram, mas principalmente porque a Bíblia não omite, não hesita em mostrar os fracassos desses personagens, dessas pessoas. Por exemplo, Noé. O que aconteceu com Noé após o dilúvio? Noé é um homem de fé, construiu a arca debaixo de escárnio. Os homens olhavam para ele e diziam: você está maluco? Para que um negócio desse? Ele salvou a sua família, obedeceu a Deus, e aconteceu com Noé depois de sair da arca? Se embebedou. Abraão. Olha a história de Abraão, lembrado como que o pai da fé. Deus fala para Abraão: sai da tua casa e da tua parentela. E ele saiu depois é que Deus foi mostrar o caminho que ele tinha que seguir, para onde ele tinha que ir. Mas Abraão, além de ser o pai da fé, ele foi um grande mentiroso. Abraão mentiu para salvar a si, salvar a sua esposa. Moisés, no Velho Testamento, com toda certeza, não há homem mais admirado do que Moisés. Deus deu a lei a Moisés e ela é conhecida até hoje como a lei de Moisés. Jesus se refere ao Pentateuco, a Torá, Gênesis até Deuteronômio, os 5 primeiros livros da Bíblia, onde nós temos a lei, como Moisés. Moisés realmente foi um grande homem, um grande herói, mas foi um assassino, foi um fujão. E Deus teve que buscá-lo 40 anos depois, lá naquele deserto, para que ele assumisse a sua missão de ser o libertador. Outro grande herói da Bíblia, esse é um dos que eu mais admiro, foi Josué. Josué ora diante lá da terra prometida e Deus fala para ele: olha, Josué, não te mandei eu, esforço ter bom ânimo, tenha força, tenha coragem, eu vou estar com você. Mas Josué, após conquistar a terra prometida, ele desobedeceu a Deus, fazendo aliança com povos que eram para ser destruídos. Por fim, para não ser muito longo nessa minha lista dos heróis da Bíblia e seus fracassos, nós temos o grande rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, o grande rei Davi, que escreveu tantos salmos, que fez tantas maravilhas. O que é marcado por Davi? Você sabe muito bem, um homem adúltero, assassino. A Bíblia, meu amado, é de uma sinceridade constrangedora. Veja o que Jesus mesmo diz, lá em Mateus capítulo 6, verso 34. O que diz Jesus lá? Cada dia basta seu próprio mal. A cada dia basta o seu próprio mal. Isso é muito constrangedor. Porque quem de nós consegue ser consolado com essas palavras? Basta cada dia o seu próprio mal. É ou não é? Muitas vezes as coisas darão errado. Veja bem, mesmo que você seja um bom crente, mesmo que você seja um crente fiel, mesmo que você possa estar perto dos grandes heróis da Bíblia em fé, em experiências com Deus, sempre virão momentos de fracasso. As coisas darão errado. Virão momentos de fracasso. Mas você deve estar agora se perguntando: pastor, me diz aí, qual é a boa notícia nisso tudo que o senhor está falando até agora? Olha para mim agora, presta bastante atenção no que eu vou te dizer. A boa notícia nisso tudo que eu estou te falando é que na experiência de relacionamento do homem para com o seu Deus, não há espaço para os orgulhosos. No relacionamento homem-Deus, não há espaço para os orgulhosos. Agora, já para os fracassados é uma outra história. Sabe por quê? Porque os fracassados, estes são a matéria-prima preferida do nosso Deus. Entendeu? Não podemos nos relacionar com Deus diante de orgulho, mas é quando nos sentimos fracos que estamos fortes.
quando nos sentimos fracassados, aí vem o nosso Deus, o Todo-Poderoso, e começa a moldar a nossa vida. Começa a fazer de você alguém melhor, alguém abençoador, alguém que é da vontade dele. E há um personagem que aparece no livro de Atos, surpreendentemente mencionado a um retumbante fracasso. Trata-se de João Marcos. Quem era João Marcos? Bom, João Marcos era sobrinho de Barnabé, ele que andou com Paulo. Mas João Marcos abandonou o tio, Barnabé e Paulo, na primeira viagem missionária, logo no início da jornada. Olha o que diz lá, confira comigo, Atos capítulo 13, verso 13. Atos 13, 13 diz: de Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. João, que é o João Marcos, os deixou ali e voltou para Jerusalém. A coisa começou a ficar ruim, o que o João Marcos fez? Como a gente brinca, né? Chamando, meteu o pé. Foi embora. Lá na frente, Atos capítulo 15, versos de 37 e 39. Quando os dois apóstolos partiram para a segunda missão, João Marcos sofreu uma tremenda, uma grande, uma severa rejeição de Paulo. E essa rejeição de Paulo foi tão grande que chegou ao ponto de ele discutir com Barnabé. Eles não seguiram viagem juntos. Tamanha desavença. Olha lá, Atos capítulo 15, versos 37 e 39. Diz a palavra de Deus. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Sabe, eu leio essas palavras, assim, esse texto, e fico pensando assim, o que teria se passado na cabeça de João Marcos? Vamos imaginar. Eu gosto muito, né, de imagens. Você sabe bem disso, você que me acompanha, que é minha ovelha, sabe que eu gosto de, quando tem essas histórias, imaginar os personagens da Bíblia. Então vamos imaginar, vamos buscar no pensamento as possibilidades que possa ter acontecido. Porque, né, nós não temos um registro histórico ou bíblico detalhado desses fatos. O que nós sabemos, por informação dos pais da igreja, Inácio e Irineu, é que João Marcos foi discípulo e também secretário, sabe de quem? Do grande apóstolo Pedro. E eu fico pensando o seguinte, que o jovem discípulo João Marcos conversava com um homem que era uma lenda viva, o Pedro. Pedro é reconhecido pela igreja primitiva como a rocha. E que esse jovem, João Marcos, na época que era discípulo e secretário de Pedro, conversava com ele. Então vamos criar um cenário, imagina aí. Certa noite, Pedro chega para João Marcos e fala, ô João Marcos, amanhã nós vamos encontrar o Paulo. Na mesma hora que acontece, o João Marcos estremece por dentro, as pernas começam a ficar bambas, ele começa a lembrar da confusão que ele criou, de como o seu tio Barnabé discutiu severamente com Paulo, e Paulo também, né, era aquele chamado pavio curto, ele não tinha muita paciência. O rapaz estremece por dentro e o apóstolo Pedro, que era esperto, né, percebe. Pergunta para João Marcos, ô João Marcos, o que aconteceu com vocês? Aí João Marcos, então, começa a contar a história. Sabe, mestre apóstolo Pedro? Aconteceu que eu abandonei o Paulo. Abandonei o Paulo, meu tio, quando a coisa começou a ficar feia na primeira viagem, logo no início dela.
Na hora de mostrar do que eu era capaz, eu fugi. Eu fui embora, eu abandonei os dois. O João Marcos, nesse momento, me faz lembrar uma frase de Rui Barbosa, o grande escritor brasileiro, né? O Águia de Aia. Rui Barbosa diz o seguinte, abre aspas, maior que a tristeza de não ter vencido é a vergonha de não ter lutado, fecha aspas. Esse Rui Barbosa sabia bem das coisas, né? Bom, Pedro sabia o que o rapaz sentia. E nós podemos imaginar o Pedro dizendo ao João Marcos, João Marcos, deixa-me contar algo sobre abandonar alguém. E aí então o Pedro chama o João Marcos, senta aqui do meu lado, eu vou começar a contar. E então um dos maiores apóstolos começa a contar o que aconteceu com ele lá naquela noite de quinta-feira, quando estava escondido no pátio da casa onde Jesus, após ser preso, estava sendo interrogado. Provavelmente Pedro estava a uns 20 metros de distância do Mestre, do Senhor Jesus. E ali Pedro negou conhecer a Jesus 3 vezes, e isso diante de Jesus, na frente de Jesus. E foi na terceira vez, quando o galo cantou, que Jesus olha com aqueles olhos solitários e tristes. Olha para Pedro, você imagina o sentimento de fracasso que toma conta do Pedro. Na hora que ele nega a terceira vez Jesus, o galo canta, ele se lembra das palavras que Cristo tinha dito para ele, quando cantar o terceiro galo você vai me negar 3 vezes, e na mesma hora ele olha para Jesus, Jesus olha para ele. Que olhar, que troca de olhar triste, cheia de fracasso, cheia de sentimentos tão complicados. Lucas 22:61 diz isso. Virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito, hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Eu pergunto, meu amado, minha amada, há maior derrota do que essa? O que Pedro sentiu naquele instante, em olhar para Jesus após o ter negado 3 vezes, e logo após a terceira vez o galo cantou e ele olhou para o mestre. É aqui que nós aprendemos o que Jesus faz com aqueles que fracassam com ele. Alguns dias depois da sua ressurreição, Jesus foi ao encontro de Pedro lá no Mar da Galileia. Está lá em João capítulo 21. E lá, à beira-mar, no amanhecer, ao lado de uma fogueira, veja bem como Jesus, ele recria ali o cenário da negação, porque Pedro, quando negou a Jesus, estava se aquecendo numa fogueira. E ali no mar, Cristo faz uma fogueira. E ali, ao amanhecer, ao lado de uma fogueira, Jesus consola o quê? A alma de Pedro. E permitiu que, ao invés de negar 3 vezes, permitiu que Pedro afirmasse por 3 vezes diante de todos os companheiros, diante de todos que eles estavam, que Pedro não negava a Jesus, mas que Pedro amava a Jesus. Meu irmão, naquele momento, Pedro não sabia o tamanho da graça e nem da chance que Deus ainda lhe daria. Ali, ele pôde consertar o seu insucesso. Ao invés de negar por 3 vezes, ele afirmara que Jesus era o seu Senhor. Por 3 vezes ele afirma, confirma e reconfirma que eu amava. Mas também, quando a gente estuda um pouco de história da igreja, Pedro ainda não percebeu o tamanho da chance que Deus tinha dado para ele. Segundo Clemente de Roma, que foi um cristão no primeiro século,
Pedro foi martirizado em Roma, crucificado por Nero. Isso não é confirmado historicamente, mas é dito e aceito por muitos. Bom, eu imagino a coroa de glória que representou para o apóstolo Pedro tal fato, que o Senhor lhe tenha dado novamente a chance de mostrar que realmente morreria por ele. Você entendeu o que eu quero te dizer? Pedro, ao negar Jesus 3 vezes, ele fugiu da morte, porque se ele ali dissesse que era amigo de Jesus, muito provavelmente seria preso e também seria condenado à morte. Ele negou, fracassou, mas veio Jesus e lhe deu a oportunidade de quê? De dizer, de afirmar 3 vezes que o amava. E mais alguns anos depois, Pedro, então, tem a oportunidade de mostrar o que seria um fracasso, a morte na cruz. Era um sucesso, porque ali Pedro teve a chance de mostrar que realmente morreria por Jesus. Meu querido, diz a história também que Pedro não quis ser crucificado na posição normal, ele quis ser crucificado de cabeça para baixo, porque ali ele entendeu que não tinha como ser morto na mesma posição que o seu mestre tinha morrido. Como aquele homem aprendeu e cresceu do fracasso para o sucesso, até na sua morte, na morte que para a maioria dos seres humanos é o pior momento, é um grande sentimento de perda, de fracasso, de derrota. Ali naquela morte, onde ele foi assassinado, crucificado de cabeça para baixo, mostrou o seu sucesso, porque estava morrendo por Jesus. O fracasso se tornou um sucesso nas mãos do nosso Deus. Vamos voltar a João Marcos, caminhando para o final. O que nós aprendemos e o que João Marcos aprendeu com Pedro, que foi o maior dos fracassados. Eu vejo que João Marcos aprendeu com Pedro, o maior dos fracassados, 2 coisas. Primeira coisa, a partir das memórias do apóstolo Pedro, Marcos escreveu, sabe o quê? O primeiro evangelho que nós temos notícia. É o segundo que está lá no Novo Testamento, o evangelho de Marcos. Aquele jovem fracassado simplesmente tornou-se escritor da palavra de Deus. O João Marcos foi um dos homens tremendamente privilegiados com uma inspiração divina que só houve naquele tempo para ser usado pelo Espírito Santo para escrever um evangelho, um livro que hoje compõe a Bíblia Sagrada, a Santa Palavra de Deus. Que privilégio! E segunda coisa que João Marcos aprendeu com Pedro, nas novas chances que Deus foi lhe abrindo, Marcos encontrou ainda reconhecimento daquele que certamente temia mais que qualquer outro, o severo apóstolo Paulo. Olha só o que aconteceu depois, em 2 Timóteo capítulo 4, verso 11. Paulo, às portas do martírio, escreve para o discípulo Timóteo e faz um pedido. 2 Timóteo 4,11. Traze também contigo Marcos. E olha o que ele fala de Marcos, meu irmão. Porque ele me é útil para o ministério. Olha como Deus faz as coisas. Um homem fracassado, fujão, com um sentimento de derrota. Ele aprende com Pedro. Ele escreve, é usado pelo Espírito Santo para escrever um evangelho, um livro das Escrituras Sagradas, a Santa Palavra de Deus, a Santa Bíblia. E agora ainda é considerado por Paulo, a quem Paulo brigou com Barnabé um tempo antes, ele agora é considerado que é útil para o ministério. Deus pegou um jovem fracassado e fez dele um homem abençoado, um homem de sucesso. Escreveu um evangelho,
foi útil para o ministério de Paulo e com certeza para o reino de Deus. Concluindo, com a experiência desses dois homens de Deus, o apóstolo Pedro e seu amigo discípulo João Marcos, entenda como Deus não deixa de fazer a sua obra na sua vida e através da sua vida por causa dos seus fracassos. Pelo contrário, perceba, meu querido, Deus usa os seus fracassos para o seu reino, para que o seu nome seja glorificado. Veja bem, quando você se sente fracassado, Deus vai usar você para glorificar o nome dele. Quando você se sentir fracassado, Deus vai te usar para o reino de Deus, para que a palavra, para que o evangelho de salvação, o evangelho do Senhor Jesus possa alcançar as pessoas. Então, eu quero terminar, deixar o seguinte ensino para você. Olha para mim agora, presta bem atenção. Quando você fracassar, e não estou dizendo se você fracassar, quando você fracassar, lembre-se de 3 coisas. Primeira, a derrota não impedirá o reino de Deus. Segunda, o reconhecimento da sua fraqueza é a base indispensável para qualquer ação de Deus na sua vida. E terceiro, Deus é o Deus resgatador dos fracassados e das inúmeras, infindáveis e intermináveis segundas chances. Deus resgata você sempre e sempre te dá uma segunda chance. Basta você querer, basta você se arrepender, basta você decidir, Senhor, eu quero fazer a tua vontade, me perdoa e me oriente e me use e me mostre o seu caminho. O pastor Rick Warren escreve no seu livro O Poder para Ser Vitorioso: você, abre aspas, você nunca será um fracassado até que desista, fecha aspas. Você nunca será um fracassado até que desista. Vá, meu irmão, vá, minha irmã, e viva a alegria de ser filho deste misericordioso e amoroso Deus, porque os seus fracassos são, às vezes, muito mais frutíferos que os seus êxitos. Para terminar a tradicional historinha, essa é bem curtinha, mas é muito boa. Escuta só. Certa ocasião, um funcionário da IBM, fundada por Thomas Watson, cometeu um tremendo erro. Erro esse que custou à companhia $500 milhão. O Watson chamou aquele funcionário para uma conversa. E quando ele entrou no gabinete do chefe, o funcionário foi logo perguntando: eu estou sendo despedido, não é mesmo? Sabe qual foi a resposta do Watson? Não, de maneira alguma. Eu acabei de fazer um investimento de $500 milhão em você. Você é nosso. Simples, mas direta essa história, não é verdade? Deus, mediante as Escrituras, nos ensina que seus melhores homens e mulheres passaram por retumbantes fracassos antes de serem usados poderosamente por Ele. E o nosso Deus, amorosamente, nos tem ensinado que usar desapontamentos e fracasso como nossos valiosos mestres pode ser um instrumento poderoso a fim de nos ajudar a alcançar nossas mais nobres realizações. E esse mesmo Thomas Watson, fundador da IBM, disse certa vez: você quer que eu lhe dê a fórmula do sucesso? É muito simples. Dobre a sua cota de fracassos. Deus te abençoe ricamente. Que você possa verdadeiramente ser alguém cheio de sucesso, aprendendo dos seus fracassos. Quero orar com você. Orar para que Deus possa mudar a sua visão de vida, mudar para que você possa ter a visão de Deus, mudar para que Deus possa, orar para que Deus possa mudar quando você se sentir fracassado.
Orar para que Deus possa fazer você aprender dos seus fracassos, dos seus erros e se tornar um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, um herói de Deus, uma heroína de Deus. Você quer orar comigo? Então feche seus olhos agora e vamos fazer essa oração. Deus, nosso Pai, nós rogamos que em tudo na vida, nos momentos de fracasso, o Senhor nos ensine. Que não desistamos, que não fujamos, mas, ó Pai, que o Teu Espírito Santo nos confronte, nos ensine, e assim, ó Deus, nós possamos aprender com os erros, com os fracassos, e nos tornarmos grandes homens e mulheres de Deus. Ó Pai, que através disso eu possa ser alguém que tenha uma vida para a honra e glória do Teu nome. Não uma vida de lamúria, de reclamação, de tristeza, de pranto, mas uma vida, Deus, de fé, de confiança, de exemplo. Que tudo na minha vida, meus sucessos e meus fracassos, eu possa aprender e toda a minha vida seja para a honra e glória do Seu nome. Que nada possa me atrapalhar, ó Deus. Eu faço essa oração, não porque eu mereça, mas eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém.